Boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez nós estarmos aqui nesta casa e hoje com a incumbência e a responsabilidade de fazer o estudo da noite. Nessa data tão especial em que comemoramos o Dia das Mães. Então, os parabéns a todas as mulheres que tiveram o privilégio de serem mães nesta reencarnação e aquelas que ainda terão, né? É uma oportunidade sublime esse presente que Deus deu à mulher de gerar, de dar condições que novos espíritos cheguem a este planeta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a nova geração. Na verdade, nós vamos fazer uma reflexão sobre alguns aspectos que nós temos observado no nosso dia a dia, seja com os nossos filhos, sobrinhos, netos, nas escolas, enfim. Nós vamos perceber, nós já percebemos que alguma coisa diferente está acontecendo, porque as nossas crianças estão diferentes. Mas nós não conseguimos compreender por que isso está assim. E a doutrina espírita nos dá inúmeras informações e esclarecimentos, nos mostrando exatamente o que está acontecendo. Então, a beleza da doutrina em explicar o que nós vivenciamos. Kardec, no livro A Gênese, no livro A Gênese, ele já trata a respeito disso no capítulo 18, no item 27. Ele diz assim: esse tema se chama a nova geração. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Ou seja, nós estamos falando que estamos num período de transição, de mudança de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E como que isso vai se dar? Então, uma das necessidades é que somente espíritos bons passem a povoar, tanto no plano físico como no plano espiritual. E ele ainda continua: havendo chegado o tempo, que é este, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Ou seja, aqueles espíritos que estão aqui, seja no plano físico, seja no plano extrafísico, mas que ainda se comprazem com o mal, que já tiveram todas as oportunidades de evoluir, mas que não aceitaram essas oportunidades, eles emigrarão, ou seja, eles terão que deixar o planeta Terra e irão fazer a sua caminhada em um outro planeta. Tá certo? Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Ou seja, um grupo está indo e um outro grupo de espíritos bem melhores estão chegando para fazerem essa alavancada. Nos traz a doutrina espírita a informação que há a programação de aproximadamente 200 mil espíritos de alto conhecimento, de alta envergadura, que retornarão. Muitos já não precisariam mais reencarnar,
mas virão para nos auxiliar. E eles estarão reencarnando em todos os países, em diferentes áreas do conhecimento, tá? Para que todas as áreas tenham uma alavancada. Então nós não podemos imaginar que serão espíritos religiosos, não é isso. Serão na área da ciência, da educação, da política, da justiça, em todas as áreas, ok? Por que que esses espíritos aqui estão sendo retirados da Terra? Porque exatamente a energia deles, essa emanação voltada para o mal, é que perturba e que dificulta esse progresso. No item 28, a época atual é de transição, essa nossa época. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então nós já estamos percebendo que essas crianças estão diferentes, elas estão chegando, né? Elas já trazem um conhecimento que nós ainda não temos. Por isso que essas duas gerações estão se confundindo. E aqui todo esse processo é muito natural, porque nós vamos desencarnando e esses espíritos estão reencarnando. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue pela inteligência e razão geralmente precoces, juntas a um sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Ou seja, a função dessas crianças é justamente desenvolver a parte moral do nosso planeta. Eles já trazem essa inteligência. Quem aqui que não tem um pequenininho em casa, que está lá com 2, 3 anos, dando banho na gente, com relação aos aparelhos tecnológicos, principalmente o celular, né? De onde eles trazem esse conhecimento? Que tem hora que no computador a gente aperta uma tecla lá, desaparece tudo, dá um desespero, eles vão lá, calma, só fazer isso. De onde que eles trazem este conhecimento? Justamente do plano espiritual, tá? Porém, é necessário fazer uma colocação muito importante. Muitos têm essa parte da inteligência, do intelecto extremamente desenvolvidos. Porém, eles precisam ser direcionados neste caminho do amor. Então, a nossa parcela, que é muito importante, é justamente na educação dessas crianças para esse lado do ser. A gente precisa tomar muito cuidado para não estragá-los, porque muitos, como nós vamos ver daqui a pouco, já trazem uma maneira diferente de ver e a gente às vezes quer mudar. E outros que são muito inteligentes, porém às vezes se desviam, e como são muito inteligentes, a gente acaba não corrigindo. Então é necessário nós assumirmos o papel de adultos, sejam de pais, de mães, de professores, enfim, tá? Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Ou seja, esses 200 mil que eu disse são espíritos evoluídos, moralmente, intelectualmente. Porém, os outros são espíritos que têm a inteligência e a razão desenvolvidos, mas precisam ser conduzidos. Exatamente isso daqui, ó. Já progrediram, mas ainda precisam dessa assistência. Tudo bem até aqui?
E deu-se um nome para essas crianças, para esses seres que estão chegando, como crianças índigo e crianças cristal. Já tem uma nova terminologia, que é a criança diamante. O que é que a gente sabe? Que primeiro virão em maior quantidade os índigos, apesar de que já tem as cristais também, mas a maioria agora é índigo, para que essas crianças, ao se tornarem adultos, receberão como filhos as crianças cristal. A cristal já está no outro patamar. Essas são aquelas que já estão com o nível moral desenvolvido, tá? E nós vamos conhecer uma delas. E isso daqui, este termo, tem dado muita polêmica, porque algumas pessoas não aceitam, inclusive no meio espírita. Mas é uma terminologia. Na verdade, foi dada por 2 pesquisadores dos Estados Unidos. Este daqui é um dos livros, né? Um dos primeiros livros que foi lançado. E a partir daqui, outros começaram a fazer as suas pesquisas, porque eles perceberam que essas crianças estavam chegando e tinha alguma coisa de diferente. E o pior, que os pais e os educadores não estavam sabendo como trabalhar com essas crianças. Por quê? Elas não têm uma atenção, como nós temos, por exemplo, ficar muito tempo sentada prestando atenção. Isso não existe, né? Às vezes elas se interessam muito por uma coisa, daqui a pouco aquilo lá deixa completamente de ter o interesse. Não suportam ficar em filas, não suportam a mentira, tá? E por aí afora. Então eles perceberam e classificaram, mas isso daqui nada mais é do que a nova geração que Kardec já nos trouxe. E por que desse termo índigo e cristal? Então eles foram dados a essas gerações porque elas descrevem com precisão as cores da aura e do padrão de energia. Foi essa parapsicóloga, a Nancy Apel, que deu esse termo, que criou esse termo. Porque ela conseguia perceber nessas crianças que elas tinham uma aura, ou seja, a energia era assim. Índigo, do jeans, né? Calça índigo, a cor azul. Então essas crianças, elas têm bastante azul índigo nas suas auras. E muitas são clarividentes. E aí está a nossa dificuldade. Vocês já imaginaram uma criança em nossa casa de 2, 3 anos começar a ter as vidências do mundo espiritual e tratar isso com uma naturalidade muito grande? Para quem é espírita, eu acho que vai ser mais fácil. E para quem não é espírita? Nós já tivemos oportunidade de conversar com algumas adolescentes que estão nessa situação e que estão pensando em suicídio, porque todo mundo fala que está doida, que o demônio e por aí afora, pela falta de entendimento. Então por isso que é importante nós sabermos, isso vai ser extremamente comum. Crianças médiums ostensiva, vamos colocar assim, tá? E a cristal, a aura, tem essa cor, né? Que ela chama de pastel, cores múltiplas. E essa geração também tem uma fascinação por cristais e pedras. Então a cristal, ela é mais espiritualizada do que as índigos. Tudo bem? E aí neste livro diz o seguinte: a primeira coisa que a maior parte das pessoas observa nas crianças índigo e cristais são os seus olhos, grandes, penetrantes e a sua imensa sabedoria. Os olhos delas fixam-se em você, hipnotizam-lhe, enquanto chega à conclusão que a sua alma está a ser revelada à criança. Elas são felizes, encantadoras
e inclinadas ao perdão. Esta geração nova de trabalhadores da luz é totalmente diferente das gerações anteriores. Então, a partir da década de 70, o número dessas crianças começou a aumentar e ela vai se intensificar no século 21. Principalmente do ano 2000 para cá, já está muito mais intenso. Comecem a fazer essa experiência quando vocês encontrarem com uma criança que ainda não fala, um bebê. Observem o olhar e vocês vão ter exatamente essa sensação, que ela consegue nos entender e principalmente sentir o que nós estamos sentindo. Aqui, essa palestra eu fiz, esse estudo eu fiz há uns 3 anos atrás. Esse daqui é o meu bonitinho, que na época tinha 3 meses, hoje já está com quase 4. Mas olha aqui, e é uma fofura, gente. É uma criança doce. É uma criança muito doce, muito tranquila. E agora, recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer a Helena, que o dia que eu me aproximei dela pela primeira vez, eu comecei a chorar. A emoção, porque ela me olhou de uma forma que foi uma coisa impressionante. E toda vez que eu me aproximo dessa menina, a sensação que eu tenho é essa, né? Então vamos lá. Vamos pegar a parte agora mais específica da doutrina. Divaldo Pereira Franco, tendo como base esse livro, fez um novo que se chama Nova Geração, a visão espírita sobre crianças índigo e cristal. Quem tiver interesse, tem uma palestra no YouTube do Divaldo com esse tema, extremamente esclarecedora. E eu acredito que uma pessoa como Divaldo Pereira Franco é alguém que nós podemos confiar. Então foi baseado nessa palestra, neste livro, que eu montei todo o estudo. E Divaldo nos explica por que isso está acontecendo. Então ele coloca que Alcione é considerada a estrela central do sistema das Pleiades. Nós vamos entender isso daqui, eu vou ler, mas depois eu explico. Ao redor da qual orbitam 7 sóis, cada qual com seus respectivos sistemas solares, incluindo o nosso sistema. Disto se deduz que Alcione é o centro de 7 sistemas solares. Ela é uma estrela de terceira grandeza, envolta em anéis, denominado cinturão de Fótons. Dista da Terra aproximadamente 440 anos-luz. O que Divaldo está colocando? Que esse sistema das Pleiades, que são um conjunto de estrelas, elas estão no centro e ao redor delas estão girando 7 sistemas solares, inclusive o nosso sistema. Eu não consigo imaginar isso, vocês conseguem? Né? Então imagina a imensidão que é isso daqui. Todos eles estão orbitando, dando uma volta ao redor dessas Pleiades. Só que o que foi percebido é que... Deixa eu ir para outra. O que foi percebido? Que há um período, como foi dito lá, ele tem o cinturão de fótons. Então nós temos aqui vários sistemas solares. Aqui em cima, olha, é o Sol. Esse aqui de cima. Vamos pegar a órbita do Sol. A Alcione está aqui no centro, essa maior. O que acontece? Nessa órbita que ela está fazendo, nesse círculo em vermelho, é um período de mais ou menos 10.800 anos, porque para ela dar a volta completa ao redor da Terra, ao redor de Alcione,
dá 24 anos, quase 25. Não, quase 26 anos, quase 26 mil anos. Quando ela está... Opa, agora ficou bom. Então, para ela dar essa volta, são quase 26 mil anos. E foi percebido que há um período em que nós ficamos fora desse cinturão aqui, ó, de fótons. Mais ou menos 10.800 anos de escuridão. Depois nós ficamos 2.160 anos no período de luz. Depois nós entramos no período de escuridão. Tá certo? E aí o que acontece? Olha que interessante. Foi percebido que em 22 de dezembro de 2012, a Terra terminaria esse primeiro ciclo de escuridão. Então, quando nós vimos toda aquela história que o mundo ia acabar em 2012 por causa do calendário maia, né? Na verdade, foi o final de um ciclo que eles deixaram. Eles tinham esse conhecimento. Como que eles tinham esse conhecimento? Porque eles vieram de uma civilização mais avançada. Eles já traziam essas informações. Então, terminou um ciclo. E agora nós estamos entrando na era da luz. Ou seja, esse processo de regeneração. Tá? E isso propicia a vinda desses espíritos para cá. Olha que legal, simples, né? Vou passar isso daqui, depois eu volto. Então, o que a gente percebe? Que em 1987, a Terra está toda dentro desse cinturão. Por isso, essas mudanças que nós estamos sentindo com mais intensidade. Deixa eu voltar aqui, ó. Desde 1972, o sistema solar vem entrando no cinturão de fótons. E em 1998, a sua metade já estava dentro dele. A Terra começou a penetrá-lo em 1987 e está gradativamente avançando até 2012, quando vai estar totalmente imersa em sua luz. De acordo com as cosmologias maia e azteca, 2012 é o final de um ciclo de 104 mil anos, compostos de 4 grandes ciclos maias e de 4 grandes eras aztecas, da maneira como eles contam. Não vamos entrar nesse mérito. Porém, talvez por isso os hinduístas chamem os tempos que estão por vir da Era da Luz. Então vejam que as informações vão convergindo para o mesmo ponto. É a Era da Luz. É o mundo de regeneração. Os tempos são chegados. Não tem como nós fugirmos disso. Só que isso daqui é bom demais. Por isso que nós temos que ter esperança. Nós não podemos entrar numa faixa de que o mundo está perdido. Não. O mundo está no caminho certo. Nilva, vou perguntar. Volta lá para mim, lá no mapinha, por favor, no outro, nesse. Aí, depois ele entra nesse período de 2160 anos de luz. Aí ele entra na escuridão de novo? Sim, mas eu acredito que pelo estágio aqui de evolução, isso daqui já não vai ter. Esse período de escuridão é porque ele sai dessa faixa de fótons, tá? Mas não significa que nós vamos entrar no período das trevas. Por quê? Porque os espíritos que estão aqui já são mais evoluídos. Então a gente poderia entender que a Terra estaria mais próxima do raio de fótons, então não teria mais como entrar no ano de escuridão, talvez seria isso? Não, ela vai entrar, porque a órbita é isso daqui, ó. Tá? Isso daqui nós já fizemos várias vezes, né? Não sei, eu não lembro, mas nós já fizemos, tá? Mas esse período é o período agora da mudança,
E aqui nós vamos entrar no mundo de regeneração, o que nos mostra claramente que esse mundo de provas e expiações está sendo deixado, né? São alterações e culminou com esse período. Tipos de criança índigo. Cada uma tem as suas características. Eu não vou entrar num detalhamento dessa situação, mas nós vamos perceber que algumas estão voltadas para o lado humanista, artista, conceitual, interdimensional ou transdimensional. O que é que eles nos colocam? Para ficar um pouco mais claro, os humanistas são aquelas pessoas que vêm com uma missão de alterar um local, uma nação, uma região onde vive. Voltando só um pouquinho, nós sempre tivemos espíritos que poderiam ser classificados como índigo ao longo de toda a história da humanidade. Então eles vinham, só que numa quantidade menor, faziam o seu trabalho, traziam uma alavancada e depois eles retornavam para o plano espiritual. Agora a diferença é que eles estão vindo num número muito grande ao mesmo tempo. Então um dos exemplos aqui humanistas que nós podemos citar, o Gandhi. Foi uma pessoa que conseguiu revolucionar um país inteiro. Então vejam o que vai ser esses 200 mil espíritos. Porque a gente fala, como é que eles vão conseguir? Eles têm essa preparação. O artista está voltado para a parte da música, da arte, do teatro. E nós já estamos vendo. Não deu tempo de passar todos os vídeos, mas vocês viram crianças com 3, 4 anos que são verdadeiros prodígios. Tem um menininho, que depois, se der tempo, eu quero passar o japonesinho, tocando piano. Ele está conversando com o pai, tranquilamente, brincando, rindo como uma criança normal. A hora que ele senta no piano, ele muda a fisionomia, ele se concentra e toca como o Mozart. Vai saber se não é, né? O conceitual, ele já está mais ligado à parte da área das exatas. Ele virá mais na área da ciência. E justamente aqui é o maior problema. Porque eles estão muito focados na parte da ciência, na parte exata. Então essa parte moral tem que ser auxiliada. E o interdimensional ou transdimensional são aquelas crianças que nós vamos encontrar que vão dizer, olha, eu não sou daqui. Eu vim de um outro planeta. Tá? Eles vão ter as lembranças e nós já tivemos a oportunidade de conhecer uma mãe, que inclusive é autora de livros, uma palestrante espírita, que ela contou a história da filha, né, há uns 10 anos atrás, em que a menina realmente dizia, não sou daqui. E por aí afora. Tá certo? Então nós vamos ver. Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa, não foram pessoas que sozinhos fizeram a diferença onde estavam? E todos eles trabalharam na parte humana, são humanistas. Gandhi, Lao Tse, Joana de Ângeles, Emmanuel e Confúcio. Boa notícia, todos estão voltando. Joana, segundo Divaldo Franco, já voltou em 2015. Emmanuel, segundo Chico Xavier, já voltou no ano 2000. Os outros estão chegando. Muito provavelmente esses 3 companheiros lá no Oriente. Olha que coisa boa. Imagina o que eles vão fazer.
Joana vai trabalhar na parte da psicologia, vai revolucionar a parte da psicologia. Emmanuel, uma informação que a gente tem, que vai ser a transformação da educação aqui no Brasil. Vai começar com a educação e depois ele vai para a área da política. É o projeto. Na área da educação, nós lembramos que ele foi padre Manuel da Nóbrega. E na área da política, ele foi o senador Públio Lentulus. Então, aguardemos. Os filósofos, Sócrates, Aristóteles e Platão. Não sei se os três, mas a informação que a gente tem é que vários filósofos também estão voltando. Albert Einstein, na área da ciência. E este companheiro, né, que é nosso contemporâneo, que nós percebemos que numa cadeira de roda, totalmente paralisado, a mente dele funciona perfeitamente. Outros na área da ciência, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, estão voltando. Isaac Newton. Dá para entender o que vai ser esse planeta com todas essas pessoas de volta e tantos outros que nós nem conhecemos? Pestalozzi, Maria Montessori na área da educação. Ai, coisa boa, gente. Pestalozzi foi o professor e um espírito que veio antes de Kardec, que estava no planejamento para assessorar Allan Kardec a cumprir a missão dele. Então a gente vê o planejamento que tem, que é uma coisa fantástica. Na área das artes, né? Beethoven, Van Gogh, Mozart estão aí. Eu acho que muitos desses já estão presentes. E, eu vou deixar, espera só um pouquinho. Vamos ver agora se as minhas informações batem. Vou mostrar alguns vídeos para vocês. Provavelmente alguns vocês já viram na internet. Como é que é a história, então? Não entendi. Quando uma pessoa você tá tirando foto? Não. Quando uma pessoa não tem uma casa, tem que levar para nossa casa. Por quê? Porque assim, então vai ficar lá sozinho, sem amigos. Então a gente vai ser um amigo dele. Se ninguém quer ajudar ele, a gente ajuda ele. Porque nós é a nossa família. Nós aqui, nós estamos juntos. Mas pessoas, porque as outras pessoas que me ajudam, elas estão enganadas. Então a gente tem que ajudar as pessoas. Então isso é importante. Tá bom. Jesus falou isso, Jesus conversa isso na nossa mente. Conversa na tua mente também. Ele conversa isso na mente de todo mundo. Tá bom, filho. Você vai querer suco? Ah, vou. Pai, eu suco de uva. Não. De pêssego. Mas aqui, olha. Não, esse de uva não está aberto ainda. Pode ser esse aqui de pêssego. Está aberto? Vamos acabar primeiro com o suco de pêssego, para a gente não estragar o suco de pêssego, entendeu? Tá. Resolve o suco. E aí, o que a gente faz com uma criaturinha dessa? Né? Aí a gente pergunta, de onde vem esses pensamentos? Pois é. Quem que ensinou isso? Pois é. Então nós vemos a importância que tem o nosso papel. Porque se forem pais impressores... Tá. Mas como, seu nhoque de polvo?
Tá bom. Esse povo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do povo picadas. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas, por quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. A galinha? Ninguém come também. Ninguém come galinha? É os animais. É? Mas vamos comer o nhoque? Come a batata então. Só batata e só arroz. Tá, Nem povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Galinha é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. Então, outra vez comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam bem. Felizes. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais são vivos. Tem que cuidar deles, não comer. Tá certo. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá chorando? Não tô chorando não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa aí. Então come. Não precisa comer o povo não, tá? Tá bom. É ou não é? Vamos ver agora um mais. Tá. No mundo inteiro há crianças que possuem habilidades surpreendentes. Em 2002, Shoyano se graduou summa cum laude na Universidade Loyola de Chicago aos 12 anos. 6 anos depois, tornou-se doutor em genética molecular e biologia celular. Em 2006, aos 6 anos, Anand Sileskoli, de Singapura, deu uma aula de ciências sobre o tema ácidos e alcaloides. E em 2013, Adam Kirby se tornou o mais jovem membro da Mensa Britânica aos 2 anos. Com um QI de 141, ele já lia livros aos 10 meses. Crianças superdotadas muitas vezes sabem coisas que não deveriam saber. Elas sempre nos surpreendem com coisas que entendem, apesar de muito jovens. E são capazes de reunir informações distintas sobre história, descobertas científicas e suas próprias experiências, com altíssimo senso de intuição. Através da história humana, sempre houve crianças que se destacaram por seu avançado conhecimento e incríveis habilidades. Mas essas crianças, com talento e inteligência excepcionais, são meros resultados da genética? Ou haveria outra explicação de por que algumas crianças mostram habilidades tão à frente de sua idade? Alguns teóricos dos antigos astronautas acreditam que haja crianças nascidas na Terra que têm conexão com seres de outro mundo. E as chamam crianças das estrelas. Ver crianças das estrelas, crianças superdotadas com extraordinárias funções humanas,
que parece que nasceram sabendo das coisas, mostra que há algum tipo de interação com uma inteligência não física. O conceito é que as crianças já nascem com um nível de consciência maior. E essas crianças, muita gente acredita, nasceram para ajudar a conduzir uma nova era de paz, uma nova era de maior consciência e maior prosperidade para o planeta. As comumente chamadas crianças das estrelas estão presentes entre os índios americanos desde sempre. E são crianças especiais, crianças que podem curar com as mãos. As crianças das estrelas têm uma série de dons especiais. Sua habilidade mediúnica é muito avançada. As chamadas crianças das estrelas são uma nova raça, que talvez esteja vivendo entre nós agora. Será que algumas das crianças superdotadas do mundo guardam ligações com outros mundos? Uma ligação que deu a eles dons especiais e o poder de transformar a sociedade? Hoje, há evidências de que o número de crianças extremamente superdotadas que nasce é maior do que nunca. Vejam que são indagações, né? A ciência também está buscando uma resposta. Então, nós vemos a preciosidade da doutrina espírita, que nos explica exatamente o que está acontecendo. E para a gente terminar, a minha preferida. Não é essa daqui, porque o som está ruim. Então deixa eu terminar, vou passar um outro e aí nós terminamos com ela. Eurípides Barçanufo já nos alerta. Deve-se conversar e educar a criança e o jovem. Olha a nossa responsabilidade. Falar-lhe de espírito para espírito, olhando-se nos seus olhos, exercitando carinho para com eles. Para tanto, formando novos hábitos, a fim de verdadeiramente educar-se um novo ser reencarnante. Ou seja, não é porque é uma criança que não traz a sua bagagem. É um espírito milenar como todos nós. E se nós não fizermos isso, poderemos incorrer nesta situação. Fazer com que elas se percam. Porque nós também estamos vendo essa situação. Será que elas foram educadas? Será que essas crianças receberam a orientação que precisavam? Uma criança gerando uma outra criança. Então este é o nosso papel enquanto sociedade e muito mais nós que temos todas essas informações. E eu disse que eu ia apresentar para vocês uma criança cristal. A Akiane, essa menininha dos Estados Unidos, né, que desde os seus 4 anos pinta, e ela pintou este quadro que tem como título O Profeta da Paz. Ela pintou quando ela tinha 8 anos. Em 2002. O rosto criado em 2010 por cientistas tomando medidas do Santo Sudário. Percebam que a simetria é muito grande. E Divaldo nos conta nesta palestra que quando ele viu pela primeira vez este quadro, que inclusive tem uma lágrima, ele disse que a emoção foi muito grande e Joana de Ângeles se aproximou e disse a ele: é o retrato mais perfeito do que foi Jesus, captado por uma menininha. Eu vou tentar colocar um vídeo, que lá em casa ele trava, vamos ver se aqui eu consigo, que vai contar a história dela
E aí nós vamos perceber como essas crianças realmente têm o dom de transformar. Ela conseguiu transformar a sua família, que inclusive era ateia, e hoje eles fazem um trabalho por causa dela, um trabalho assistencial, e estão totalmente voltados para a parte da espiritualidade. Você vai conhecer agora uma menina que aos 12 anos de idade já é considerada um gênio da arte. O primeiro desenho dela ela fez quando tinha 4 anos. Agora, uma pintura dela pode valer, sabe quanto? 200 mil reais. A paisagem é inspiradora. Esse colorido é comum nos fins de tarde em Idaho, no extremo norte dos Estados Unidos. Uma região repleta de rios, lagos, montanhas e muita neve. A cidade de Post Falls tem apenas 18 mil habitantes. E é nesta cidade gelada que mora uma garota muito especial, por isso a gente veio até aqui. Ela começou a desenhar com 4 anos de idade, hoje é pintora e também poetisa. Para muitos, ela é um gênio. Quem nos recebe é a própria Kiane, muito bem-humorada. A Kiane parece uma adolescente como qualquer outra. Um breve passeio pela casa mostra que ela é muito diferente. Aos 12 anos, fala russo, lituano e domina até a linguagem dos sinais. People could love more. Ela também é uma poetisa de sucesso. Já publicou 2 livros. But the longest breath of love is the shortest distance to heaven. E tem se destacado nas aulas de piano. Mas o que transformou a Kiane em celebridade mundial é o talento dela para a pintura. Todos esses quadros foram pintados por ela. A garota já é reconhecida como prodígio por importantes instituições de arte nos Estados Unidos e na Europa. Tudo o que sabe, a Kiane aprendeu sozinha. Como explicar tantas habilidades numa pessoa tão jovem? De onde vem a inspiração para a arte de Kiane? Para a família dela, isso é um mistério. Mas para a jovem artista, a resposta é bem simples. A Kiane atribui tantos talentos a Deus. Diz que se inspira em sonhos, visões e principalmente na fé. These visions that I had, and that was the first vision I had. Ela nos mostra o primeiro desenho, feito aos 4 anos de idade. Os traços são impressionantes. My brother just like, É um anjo, explica a Kiane. Uma noite ele me visitou e me levou para conhecer um mundo cheio de cores. Falou sobre o meu dom e disse que eu deveria aprender a usá-lo. She just told me that I had a wonderful gift. Desde que teve essa visão, a pequena Kiane não parou mais de pintar nem de escrever. Os retratos surpreendem pelo realismo e pelas cores. Este se chama Os Olhos Plantados. I don't know what will happen. Quando eu pinto esses rostos, eu não me sinto mais sozinha, diz a menina. Quando eu pinto, eu me sinto muito melhor. But I paint and it feels a lot better when I paint them. A Kiane ainda brinca dizendo: não fui eu que achei esses olhos. Eles que me acharam enquanto eu pintava essa tela. He waited for me to paint it. Hoje uma pintura original de Kiane chega a valer $100 mil, mais de 200 mil reais. O sucesso dessa pequena artista americana rompeu fronteiras
e chegou a outros países. O site da Garota Prodígio na internet recebe em média 150 milhões de visitas por ano. Nele é possível conhecer um pouco mais do trabalho dela e ainda ter acesso a uma concorrida agenda de eventos. A Kiane tem uma rotina bem diferente da rotina das crianças que a gente conhece. Ela acorda todos os dias às 4 horas da manhã e vem para esse ateliê para pintar. E fica aqui 5, 6 horas por dia. Pergunto se não é muito cedo para começar a pintar. Ela diz que não. Esse é o melhor horário. Todos aqui em casa estão dormindo, fica bem mais silencioso e fácil para trabalhar. O pai de Akiane é americano e chefe de cozinha. A mãe, uma dona de casa, nasceu na Lituânia. Akiane já tem 3 irmãos. A mãe está grávida novamente e lembra que a filha era uma criança comum até fazer as primeiras pinturas. Shocked as I used to be because she was small. Essas imagens gravadas pela família mostram a Kiane aos 8 anos. Durante 1 ano, o pai registrou os momentos de criação da filha. A obra recebeu o nome de O Príncipe da Paz. A Kiane conta que passou 1 ano à procura do modelo para a imagem de Jesus Cristo. Uma noite, lembra a menina, me tranquei no quarto e pedi a Deus para me mostrar como era Jesus. Na manhã seguinte, esse homem bateu na porta da minha casa. Era um carpinteiro e disse que seria o modelo para o meu quadro. Some person told me that you guys were looking for a model. Boa parte de tudo que a Kiane ganha é doada para instituições de caridade. Pergunto como ela se descreve. Sou uma pessoa normal como todas as outras. Acho que eu tenho uma grande missão nessa vida. A minha missão é levar esperança e fé para as pessoas através da minha arte. Bom, eu acho que deu para a gente perceber que as crianças estão aí, né? Não tem como. E o nosso papel? Essas crianças já estão chegando às nossas portas. E o que nós temos que fazer? Divaldo nos diz que o nosso papel principal é apresentar Jesus a essas crianças. E ele diz, uma mãe pergunta para ele, quando que eu faço isso? Aí ela disse que a criança tinha 1 mês. E ele respondeu para ela, você já está atrasada 9 meses. Ou seja, desde a concepção, né? Então, o nosso papel é justamente esse. Que estejamos falando de Jesus, que estejamos falando de Deus, que estejamos implantando a fé. Como disse a Kiane, a minha missão é de fé e esperança. Esse é o nosso papel. Com todas essas informações que nós temos recebido, qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão aonde quer que nós estejamos? De fé e de esperança. A espiritualidade está o tempo inteiro nos envolvendo, nos possibilitando esses conhecimentos. Como foi mostrado ali, com certeza, durante o sono, no período do sono físico, ela é levada para o plano espiritual e quando ela volta, ela retrata com detalhes o que ela viu. Quando ela diz que chegou um carpinteiro, não foi exatamente uma pessoa materializada que bateu as portas dela, né? Então nós vemos que a doutrina nos possibilita todos esses entendimentos. Então eu gostaria de deixar aqui essa mensagem de paz, de fé, de esperança e que estejamos trabalhando e cuidando das crianças. Porque
Elas estão aqui e se nós desejamos voltar daqui a um tempo, nós vamos precisar delas, porque nós vamos fazer um estágio no plano espiritual, vamos nos capacitar e vamos retornar, tá certo? Então, meu muito obrigada, espero poder ter contribuído. Quem tiver interesse, tem muitos livros tratando do assunto, tem muito material de qualidade na internet, então faça uma procura. Muito obrigada.